Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde, mais uma tardezinhas com Jesus. Nós estamos aqui, né, no Leitura Diária Oficial, para trazer uma palavra de Deus para o meu seu coração, que está lá em Mateus 12, no seu versículo 46 até o 50, que vai dizer assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falaram: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Jesus ele priorizava muito a obra de Deus, né? Jesus permaneceu aqui na terra há 3 anos pregando o evangelho, né? Falando do amor de Jesus, de Deus, falando da salvação, né? Trazendo arrependimento ao pecador, curando, libertando, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então aqui a palavra do Senhor vai dizer, enquanto eles estavam lá, né, tinha uma multidão, crendo eu, que estava Jesus ensinando a eles, e eles estavam num momento de ensinamento, num momento ali de grande importância, de grande valia, né, ali naquele momento. E aí sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar de Jesus, né? E aí o Senhor Jesus, ele deixa bem claro, né, para a multidão: quem é o meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E esses são meus irmãos e são minha mãe. Porque ali, queridos, naquele momento ali, Jesus não queria desfazer, muito menos de Maria, nem dos seus irmãos. Mas Jesus queria ali mostrar o que era a prioridade ali naquele momento. Não era sair para falar, para atender os seus irmãos. Era simplesmente, sua mãe e seus irmãos, era simplesmente estar ali ensinando, né, trazendo a palavra à humanidade ao arrependimento, à multidão ao arrependimento. Então, Jesus ele não contava a conversa, onde ele estava, onde ele ia, ele falava de Deus, ele falava da palavra de Deus, ele falava do arrependimento, da salvação, instruía a multidão para uma vida de arrependimento, uma vida de busca, né, a Deus, uma vida de reconhecimento que Jesus veio à terra, irá morrer e iria ressuscitar ao 3º dia, né? Então, Jesus deixa bem claro para isso. A gente precisa muitas das vezes hoje saber o que é prioridade, né? Saber o que é mais importante, né? A Bíblia diz que é pra gente buscar primeiro o reino, no céu, a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí o Senhor também diz, né, que é pra gente amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, né? Então, Jesus, ele deixa bem claro, através dessa fala, né, que quem são verdadeiramente os filhos, quem são filhos, né? Acho que em João fala de Deus, faz a vontade de Deus. Então a gente precisa, de fato, ter esse título, né, de que faz a vontade de Deus. No caso aqui, ele diz: ó, quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele aponta para o discípulo e diz: são aqueles que fazem a minha vontade. Então hoje, querido, o título, ele não vai levar muitas das vezes a gente a lugar nenhum, mas ser titulado como aquele que faz a vontade de Deus, ser visto por Deus é aquele que obedece a palavra de Deus, ser visto por Deus é aquele que anda no caminho do Senhor, que faz a sua vontade, que renuncia, que abre mão, que deixa, esse se torna filho. Aí o Senhor vai dizer: aquele que faz a vontade, esse se torna irmão de Jesus, no nosso caso, né? E lá estava falando da mãe de Jesus. Então a importância que nós temos em priorizar as coisas de Deus, né? Às vezes a gente fala assim, para alguns soa muito ruim essa questão de dizer assim: você prioriza muito a sua família, e você prioriza muito a sua vida profissional, você prioriza muito o seu lazer e esquece da vontade de Deus. Claro que a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Jesus orava, Jesus foi no casamento, Jesus foi para o monte, Jesus descia de monte, Jesus pregava, Jesus subia, Jesus descia, mas ele não deixava de fazer tudo o que era necessário fazer. Como uma pessoa normal, se alimentava, comia. Mas a prioridade de Jesus, queridos, ali naquele momento, era pregar o evangelho, era falar de Deus, né, para a humanidade, salvar a humanidade, que foi para isso que o Senhor veio. Então vamos nos alertar a despeito disso, né,
qual a prioridade que a gente tem dado, né? Se é mais a nossa família, a nossa casa, porque a Bíblia vai dizer que é pra gente amar ao Senhor, seu Deus. Se a gente ama mais a nossa família do que a Deus, a gente não é digno do Senhor. Então, vamos aí botar na balança como é que a gente tem sido, se realmente estamos sendo filhos, né? Estamos sendo irmão de Jesus, ou somente pessoas que querem a atenção de Jesus, mas não faz a vontade de Deus. Então hoje é tarde da gente entender isso, guardar essa palavra no nosso coração e praticar ela, né? Dar mais ênfase, dar mais prioridade, dar mais atenção, né? As almas estão aí fora, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perecendo, né? Então Deus vai nos dar a oportunidade de fazer todas essas coisas, orar, jejuar, levar o evangelho, falar de Jesus, mas se a gente só faz as nossas coisas, né? Alguma palavra do Senhor vai dizer que muitos estão procurando seus próprios interesses, né? E os interesses de Deus, ninguém tá nem aí. Eu acho que é em Ageu, né, que fala, né, que a casa do Senhor estava deserta porque cada um tava procurando seus próprios interesses. Então as coisas de Deus estavam ficando pro segundo plano e eles estavam construindo suas próprias casas, cuidando das suas próprias vidas, e hoje estamos assim, né? E cadê aquela ordem que o Senhor diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho à criatura? Ah, não, Senhor, deixa primeiro. Aí eles falam, né, acho que é um testemunho, né, que fala, né, que aí o Senhor chama uma jovem, e ela diz, não, Senhor, deixa eu construir minha família, não, deixa eu ter meus filhos, deixa eu ter meus netos, e aí morreu e não fez nada. Então, a gente às vezes precisa acordar para saber de fato o que a gente tem feito para o Senhor, né, para ser chamado de mãe, de pai, de filho de Deus, né, se temos essa honra, né, mas primeiro a gente precisa fazer a vontade de Deus. Então hoje é tarde a gente entender que a gente precisa fazer a vontade de Deus, a gente precisa deixar o nosso eu de lado, abrir mão da nossa vontade, do nosso querer para fazer a vontade do Pai, para que a gente se torne filhos, mães, irmãos de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, glorioso Pai, eu sei, Deus, o quanto é difícil, Senhor, para as pessoas, Senhor, abrir mão do seu tempo para falar de Jesus. A Tua palavra vai dizer, Senhor, eu amo essa palavra, que de graça a gente recebe, de graça a gente tem que dar, mas muitas das vezes, Senhor, nós não queremos, Senhor, abrir mão, Senhor, de um lazer, abrir mão, Deus, de uma praia, de um shopping, Senhor, de se descansar, Deus, para fazer a obra do Senhor. Senhor, não, Senhor, sem se cansar, sem pestanejar, sem, Senhor, se fadigar, o Senhor ir pregar a palavra do Senhor. Então, Pai, nessa tarde, Espírito Santo de Deus nos impulsiona, Senhor, a obedecer a Tua palavra, a ser verdadeiramente filhos de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã e ajuda ele, ajuda ela, Senhor, a abrir mão do Senhor e da sua vontade para fazer a Tua vontade. É isso, Jesus, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.